Sim, mas vamos lá, processo de fazer trilha musical. Pois é, assim, as primeiras experiências que eu tive, né, com música me ajudaram muito no processo de produção e gravação das trilhas, né? Por exemplo, eu gravei um EP em 2014 chamado M. Shiran, né, que é tipo o meu apelido e meu sobrenome. E ele foi feito num celular, tipo, eu tinha um GarageBand, né, no meu celular e eu gravei todas as faixas lá. Lascou com meu celular inteiramente, porque pegou muita memória, foi horrível, mas valeu muito a pena. E nessa época, eu tinha muitos amigos que eles gravavam também de forma lo-fi, e eles falavam: "Ah, Emília, eu posso te dar umas dicas e tal, de como tu pode gravar." E algumas coisas eu fiz meio intuitivamente. Então, tipo, na minha época, minha mãe tinha um carro, e aí eu entrava dentro do carro, sei lá, 1 hora da manhã, pegava meu celular, meu violão e gravava lá dentro do carro. Então foi um grande desafio, assim. E aí depois foi. Eu fui comprando um material melhor, eu tive que pegar outros lugares para gravar, porque a minha mãe não tinha mais o carro, então eu tive que gravar, sei lá, no meu guarda-roupa, alguma coisa assim. Mas sempre foi testando de maneiras bem rudimentares e bem aleatórias, assim. Mas, pois é, assim, esse meu processo de gravação das minhas músicas me ajudou muito a fazer as outras coisas depois, porque eu acho que melhorou muito, tipo, aprimorou muito o meu processo de composição e de produção, no modo geral. Fui conhecendo Mas os qual passos é e a tal. instrumentação que você usa? Geralmente, eu uso voz e violão, mas eu tive algumas aulas de piano alguns anos atrás e por causa disso eu acabei comprando também um controlador MIDI para fazer alguns efeitos. Então, sintetizado, né? E uma coisa que está sendo muito massa agora é que eu estou aprendendo a programar sintetizadores. Uhum. Então, eu estou aprendendo a fazer, sei lá, meus próprios timbres, o que é bem legal. E aí, eu já fiz trilha para alguns filmes, né? O primeiro que eu fiz foi para um filme. O interessante de falar sobre esses dois filmes é que eu tive que criar uma trilha musical para eles, porque eles tinham lacunas que precisavam ser preenchidas, mas de uma maneira bem séria. É porque, tipo, o primeiro filme que eu fiz trilha, que foi o Tarde à Noite, né? Que é um filme que eu acabei realizando também, fiz roteiro e tudo mais, que foi um filme do curso também. Ele teve um grande problema que foi os arquivos de som de um dos dias se perderam, não existiram mais. Tipo, não sei o que aconteceu, até hoje não acessei esses arquivos. Se tornou um filme mudo, basicamente. Não, foi tipo, foi isso, assim, o que a gente ficou foi com 30, 40% do filme, assim, porque não ia ter um filme. Mas você perdeu só os arquivos de som. Foi só os arquivos de som. E aí foi, tipo, a gente teve que ver se a gente usava da máquina e tal, os arquivos são da máquina, só que eu pensei, sabe de uma coisa, eu vou fazer uma trilha musical que eu acho que vai ficar melhor. E aí eu cheguei, peguei meu violão e eu fiz uma trilha pro filme. E aí foi engraçado porque, assim, a primeira versão desse filme, o primeiro corte, foi mostrada durante uma disciplina de realização, lá no curso de cinema, né? E aí eu lembro de ficar muitos espaços vazios, umas coisas muito constrangedoras mesmo, assim. E aí, na outra vez, foi mostrada durante a mostra Percursos, né? A mostra lá de filmes do curso de cinema. E nessa segunda vez ficou muito legal, tipo, com a trilha musical. Ficou uma coisa mesmo que conversava com o tom do filme e até incrementava algumas cenas, assim. Cenas que não tivessem essa trilha, eu acho que não teriam o mesmo significado. Mas é bem... Música tem esse poder, né? Esse negócio que... Pois é. E aí isso me leva a falar um pouco, né, de como eu crio isso, né? Tipo, o meu processo de criação para trilha musical é muito louco, porque eu também tenho uma ligação muito forte com sinestesia. Então, tipo, digamos que eu, sei lá, vejo a cor marrom. A cor marrom, isso é hipotético, não é o que eu penso de verdade, mas a cor marrom pode me lembrar a nota dó. A cor, sei lá, a cor
Tem muito marrom Lilás. aqui. Aqui é lilás. A cor lilás pode me lembrar a nota Ré. Então, é uma sensação, assim, de sinestesia que me influencia muito a fazer o que é pra fazer pra, enfim, né, ter essa ligação entre a música e o filme. Uhum. E outras coisas que também se ligam, por exemplo, eu posso pegar uma cena de, sei lá, que tenha um sentimento tal e esse sentimento me traz uma nota musical que se parece, então, ou uma métrica que se parece. Então, é uma relação que mistura vários sentidos, assim. E isso tá muito impresso em Tarde à Noite, assim. É um filme que, pra mim, teve uma nota musical que eu fui continuando ao longo do filme. É sempre a mesma nota. E foi isso, assim. Foi bem interessante. E aí, o outro filme que eu fiz a trilha foi um filme que ainda não foi divulgado, de um amigo meu. E que foi nesse mesmo sentido também. Eu vi o filme e eu pensei, o que me atrai, o que evoca e tudo mais. E começaram a surgir várias coisas, eu fui imprimindo isso com música, assim. E não era nada, eu não fiz uma letra pra música, eram só acordes e timbres e nuances que eu fui colocando no filme, assim. E fica um resultado bem legal. Também teve uma situação parecida com o Tarde à Noite, né? Que foi um filme que precisava da trilha musical para preencher lacunas. Mas foi um resultado que eu acho que foi menos trabalhoso do que da primeira vez que eu fiz, né? Pro Tarde à Noite. Foi bem interessante. Bem interessante mesmo. Tá, mas eu percebo assim, tipo, a gente tem dois grandes nichos aí, vamos dizer, de produção de música para cinema, né? Na verdade, vamos dizer três, né? O primeiro seria essa de música contratada, de você simplesmente pegar uma música que já tá pronta, um estilo musical de alguma banda e falar que quero que você aplique esse estilo musical exatamente da sua banda no filme, né? Mas algo que já vem de fora. E algo original do filme, que normalmente vem em duas versões, que é esse mais independente, menor, algo do tipo, e o orquestral, Sim. né? E aí fez todo sentido, assim, quando você começou a falar sobre instrumentação de violão, eu achei, assim, um pouco estranho. Mas é normal, assim, tipo, é algo que acontece, só que é muito comum, e eu não sei se isso é, na verdade, até meio limitador de uma certa criatividade, mas é muito comum hoje em dia quem produz música de forma independente para filmes, produz com sintetizadores, né? Porque é mais possível, né? Uma banda de uma pessoa só. Sim, né? sim. Eu conheço muita gente que se liga muito de VSTs. E aí é tipo isso, você pode criar uma orquestra inteira só com plugin. E isso é muito louco, assim. Mas eu também gosto muito de... Eu não uso o meu controlador, por exemplo, para fazer esse tipo de coisa. Eu tô mais preocupada agora em pegar, tipo, o que não precisa ter plugin e programar, assim. Eu gosto de usar instrumentos mais analógicos, tipo violão. Para essa segunda trilha que eu fiz, eu peguei alguns instrumentos de sopro também que tinha na minha casa, chocalhos. Eu gosto de trabalhar também com essas formas.